Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você preste muito atenção no que eu vou te dizer agora. Não é por acaso que você está aqui. Não foi o acaso que fez você parar nesse vídeo. Não foi o algoritmo. Não foi a sorte. Não foi uma coincidência qualquer. Fui eu quem trouxe você até aqui. Fui eu quem tocou no seu coração. Fui eu quem direcionou os seus passos. Fui eu quem colocou esse vídeo na frente dos seus olhos exatamente nesse momento da sua vida. E eu quero que você entenda uma coisa antes de mais nada. O que eu tenho para te mostrar hoje vai chocar você. Você já acordou de manhã com aquela sensação de que algo estava prestes a mudar? Aquela inquietação no peito que não se explica? Aquele sentimento de que uma virada estava chegando? Que algo grande estava a caminho? Você já sentiu aquele frio na barriga de antecipação, como se o universo inteiro estivesse segurando o fôlego, esperando um momento específico? Pois bem, meu filho, minha filha, esse momento é agora. Esse momento é hoje. E esse vídeo é a confirmação do que você já sentiu no espírito. Eu tenho guardado algo para você. Algo que o mundo não consegue dar. Algo que nenhum banco, nenhuma herança, nenhum trabalho humano poderia providenciar da forma que eu providenciei. Eu tenho uma propriedade secreta reservada com o seu nome. Uma propriedade que vai chocar você quando você ver. Uma propriedade que vai fazer as pessoas ao seu redor olharem com espanto e dizerem: como isso aconteceu? Como você chegou até aqui? E a resposta vai ser simples. Deus fez, mas eu preciso te avisar de uma coisa muito importante, e eu preciso que você leve isso a sério, com toda a sua alma. Essa bênção tem um prazo. O que está guardado para você não vai esperar para sempre. Se você não abrir as mãos, se você não se posicionar, se você não agir agora, essa propriedade vai para outra pessoa. Não porque eu quero te castigar, não porque eu não te amo, mas porque a bênção exige que o beneficiado esteja pronto, esteja atento, esteja de pé. E eu vim te dizer, levanta agora, é a sua hora. Você já passou por muita coisa, eu sei de tudo. Eu vi cada lágrima que você chorou no escuro. Eu ouvi cada oração que você fez quando nem sabia mais o que pedir. Eu vi quando você olhou para a sua conta no banco e sentiu o chão sumir. Eu vi quando você olhou para a sua casa, para o seu aluguel, para as suas contas, e se perguntou se um dia as coisas iam mudar de verdade. E eu estou aqui hoje para te dizer, vão mudar. Já estão mudando. E a prova disso está nesse vídeo. Fique até o final. Não saia daqui antes de ouvir tudo o que eu tenho para te dizer. Porque cada capítulo desse vídeo é uma camada da revelação que eu preparei especialmente para você. E aqueles que ficarem, aqueles que tiverem a fé de permanecer até o fim, vão sair daqui diferentes. Vão sair daqui com uma certeza no coração que ninguém vai conseguir tirar. Agora, antes de continuar, eu quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários agora mesmo: eu estou pronto para receber, Senhor. Escreva isso e declare sobre a sua vida, porque a declaração abre a porta. A fé que age é a fé que recebe. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho. Minha querida filha, existe uma imagem que eu quero que você veja. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos do Espírito. Uma imagem que eu, o Senhor seu Deus, tenho carregado no meu coração há muito tempo. Uma imagem que foi pintada antes mesmo que você nascesse, antes mesmo que você desse o seu primeiro choro.
antes mesmo que o seu nome fosse registrado em qualquer papel aqui na terra. Eu já tinha essa imagem guardada e ela tem o seu rosto nela. Essa imagem é a de uma propriedade, uma terra, uma casa, um lar, um lugar que vai ser chamado com o seu nome, um lugar onde os seus filhos vão crescer seguros, onde você vai sentar na varanda e olhar para o horizonte, sabendo que tudo aquilo pertence a você, que ninguém pode te tirar dali, que nenhuma dívida, nenhum despejo, nenhum landlord, nenhuma insegurança financeira pode bater na sua porta e te dizer para sair, porque aquilo é seu. E foi eu quem dei. Mas por que essa imagem é tão poderosa? Porque eu estou falando de propriedade, de terra, de casa. Porque desde o início dos tempos, desde que eu disse a Abraão, levanta e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você enxerga eu darei a você. A propriedade sempre foi um sinal da minha aliança com o meu povo. Não é superficialidade, não é materialismo, é aliança. É o meu jeito de dizer, você pertence a mim e eu me importo com cada detalhe da sua vida. Eu me importo com onde você mora. Eu me importo com o teto que cobre a sua cabeça. Eu me importo com a segurança dos seus filhos. Pense comigo, quantas vezes na sua vida você olhou para uma propriedade, uma casa bonita, um terreno amplo, um apartamento espaçoso e sentiu aquele aperto no peito, aquela mistura de desejo e dor, aquela sensação de eu queria tanto, mas parece tão longe. Eu vi cada uma dessas vezes e eu quero que você saiba que aquele desejo não nasceu do nada. Aquele desejo foi eu te mostrando o que eu já tinha preparado para você. O desejo que você sente é o eco da promessa que eu já fiz no Espírito. O problema é que o inimigo trabalhou muito para fazer você acreditar que esse desejo era apenas um sonho, que era utopia, que era coisa de gente rica, de gente com sorte, de gente que nasceu na família certa, no lugar certo, com as conexões certas. E ele trabalhou para plantar dentro de você uma semente chamada conformismo. Uma semente que cresceu e foi sufocando o seu sonho aos poucos, devagarzinho, até você começar a dizer para si mesmo, não é para mim, eu não mereço, isso não vai acontecer. Mas eu vim quebrar esse conformismo hoje, eu vim arrancar essa semente com a minha própria mão. Porque não existe nada que o inimigo plantou em você que eu não possa arrancar. Não existe mentira que ele sussurrou no seu ouvido que a minha voz não possa sobrepor. E a minha voz está falando agora, através desse vídeo, diretamente para o seu coração. A propriedade que eu preparei para você é real, é concreta, é tangível. E ela está mais perto de você do que você imagina. A foto que eu quero te mostrar não é de uma casa qualquer, é a foto do seu futuro. É a imagem do que a sua vida vai parecer quando você finalmente receber o que eu reservei. E essa foto vai chocar você. Não de medo, não de tristeza, mas de gratidão. De um choro tão profundo que vai lavar toda a dor do passado. De uma alegria tão genuína que vai fazer você se lembrar de cada noite de dificuldade e entender que cada uma delas foi necessária para chegar até esse momento. Você passou por um processo, e processos doem, processos cansam, processos fazem você questionar, mas processos também transformam. E a pessoa que você é hoje, com todas as cicatrizes, com todas as histórias, com toda a fé que foi testada e sobreviveu, essa pessoa está pronta para receber. Está madura, está qualificada, não porque você é perfeito, mas porque você não desistiu. Porque você continuou orando mesmo quando parecia que eu não estava ouvindo. Porque você continuou crendo mesmo quando tudo ao redor dizia para você desistir. E eu vi isso tudo, cada segundo, cada lágrima, cada joelho dobrado no chão da sua casa em desespero. Cada sussurro de Senhor, me ajuda, que saiu dos seus lábios quando você não tinha mais voz para gritar. Eu vi, eu ouvi, e eu não me esqueci de nenhum.
Cada oração sua está registrada nos céus. Cada pedido seu chegou até mim. E a resposta está chegando agora. A foto está sendo revelada. E ela vai te chocar. Fique de pé. O melhor ainda está por vir nesse vídeo. Escreva nos comentários: eu creio na propriedade que Deus preparou para mim. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você entenda algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com clareza. Algo que o mundo lá fora não consegue te ensinar, porque o mundo opera por mérito humano, por esforço humano, por conquista humana. Mas o meu reino opera de forma diferente. No meu reino, a escolha vem antes do mérito. No meu reino, eu escolho primeiro e depois eu preparo. Eu seleciono primeiro e depois eu capacito. E você, sim, você que está assistindo esse vídeo agora, foi escolhido. Não foi sorte, não foi coincidência. Dentre milhares de pessoas que poderiam ter parado nesse vídeo, foi você que parou. Dentre tantos conteúdos disponíveis na internet nesse exato momento, foi esse que chamou a sua atenção. Isso não é algoritmo, isso não é marketing, isso é direção divina. Eu dirigi os seus passos até aqui porque o que eu tenho para te dizer pertence a você. Essa palavra tem o seu endereço. Essa mensagem foi escrita com o seu nome. Pense na história de Gedeão. Um homem que estava se escondendo, com medo, debaixo de um lagar, tentando passar despercebido, tentando sobreviver num tempo de opressão e dificuldade. E foi exatamente esse homem que eu escolhi para liderar uma vitória extraordinária. Eu não escolhi o guerreiro mais famoso, o mais forte, o mais experiente. Eu escolhi aquele que estava escondido, aquele que parecia improvável. E quando meu anjo veio até Gedeão, a primeira coisa que disse foi: o Senhor está com você, homem valente. Não homem perfeito, não homem sem falhas, homem valente. Porque a valentia que eu enxergo em você não é a ausência de medo, é a presença de fé mesmo no meio do medo. E é isso que eu enxergo em você. Eu olho para você e não vejo as suas falhas em primeiro lugar. Eu olho para você e vejo o que você pode se tornar nas minhas mãos. Eu vejo o potencial que ainda não foi liberado. Eu vejo a unção que ainda não foi ativada. Eu vejo a bênção que está represada, esperando o momento certo para transbordar. E esse momento chegou, mas eu preciso ser honesto com você sobre algo que o inimigo usa contra muita gente: o sentimento de não merecimento. Sabe aquela voz que às vezes fala na sua cabeça dizendo que você não está qualificado para receber coisas grandes? Aquela voz que lista os seus erros, as suas falhas, os seus pecados passados e diz que por causa deles você não tem direito às promessas? Essa voz não é minha, essa voz é mentira. Eu nunca escolhi alguém baseado na perfeição deles. Se fosse assim, eu não teria escolhido Abraão, que mentiu sobre sua esposa. Não teria escolhido Moisés, que matou um homem. Não teria escolhido Davi, que cometeu adultério. E não teria escolhido Paulo, que perseguiu minha igreja. Eu escolho pela graça, não pelo mérito. Eu escolho pelo propósito, não pela perfeição. E quando eu escolho alguém, nenhuma falha do passado tem o poder de desfazer essa escolha. Nenhum erro que você cometeu é grande demais para a minha misericórdia. Nenhuma dívida espiritual sua é maior do que o preço que já foi pago por você. Você foi comprado com sangue precioso. Você tem valor incalculável aos meus olhos. E eu não invisto naquilo que não tem valor. Então, quando você vê esse vídeo falar de uma propriedade secreta, quando você ouve que eu guardei algo para você, quando você sente aquele frio na barriga de esperança misturada com incredulidade, eu quero que você saiba que essa sensação é legítima. Ela não é ilusão.
Ela não é emoção vazia. Ela é o seu espírito reconhecendo o que os seus olhos ainda não viram. É a sua alma sabendo de uma verdade antes que a sua mente consiga processar. O seu espírito já sabe que isso é real. E agora a sua mente precisa alcançar o que o seu espírito já aceitou. Você foi escolhido para ver essa foto porque você está pronto para o que vem depois dela. Você foi escolhido porque as orações que você fez lá atrás chegaram até mim e eu guardei cada uma delas. Você foi escolhido porque a fé que você manteve, mesmo que pequena, mesmo que tremendo, mesmo que cheia de dúvidas, foi suficiente. Porque eu não preciso de fé perfeita, eu preciso de fé real. E você tem. Agora presta atenção. Ser escolhido tem uma responsabilidade. A responsabilidade de agir quando eu falo. A responsabilidade de se mover quando eu apontar o caminho. A responsabilidade de não deixar o medo paralisar você quando a oportunidade aparecer. Porque muitos são chamados, mas poucos são os que agem. E os que agem são os que recebem. Os que ficam parados esperando a certeza absoluta antes de dar um passo, perdem a oportunidade para alguém que estava disposto a andar pela fé. Não perca o que foi preparado para você por causa do medo de errar. Ande, confie, receba. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus e eu recebo essa bênção. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu te revelar o que esteve escondido, mas antes de eu te mostrar o que é essa propriedade secreta, eu preciso que você entenda por que ela ficou secreta por tanto tempo. Porque essa é uma pergunta que vai surgir na sua mente. Se Deus tem algo para mim, por que Ele demorou tanto para entregar? Por que eu precisei passar por tantos anos de espera, de luta, de dificuldade, se a bênção já estava guardada com o meu nome? E a resposta para essa pergunta é uma das mais importantes que você vai ouvir nesse vídeo. O segredo não foi punição. O segredo foi proteção. Eu escondi a sua bênção, não porque eu estava te castigando, não porque eu estava com raiva de você, não porque eu estava te testando de forma cruel. Eu escondi a sua bênção porque havia um inimigo que estava te observando. E se eu tivesse entregado cedo demais, antes que você estivesse preparado, antes que o seu caráter estivesse formado, antes que a sua fé estivesse fortalecida o suficiente para sustentar o que eu queria te dar, o inimigo teria usado isso contra você. Pense em uma semente. Quando uma semente está germinando debaixo da terra, você não vê nada por cima. Olha para o solo e parece que não está acontecendo nada. Parece que está tudo parado. Parece que não há vida. Mas debaixo daquela terra, em silêncio, em segredo, longe dos olhos, a raiz está se formando. A estrutura está sendo construída. O alicerce está sendo firmado. E quando o broto finalmente aparece, ele aparece forte. Ele aparece saudável. Ele aparece pronto para crescer alto, porque a raiz que está embaixo aguenta o seu peso. Você é essa semente, e a propriedade que eu guardei para você é o fruto que está prestes a aparecer. Mas ele só está aparecendo agora porque a raiz, a sua fé, o seu caráter, a sua resistência, ficou longa o suficiente para sustentar o que eu tenho para te dar. E agora, deixa eu te falar sobre o que é essa propriedade de forma mais concreta. Porque quando eu falo de propriedade, não estou falando apenas de 4 paredes e um telhado. Eu estou falando de herança. Estou falando de território. Estou falando de um espaço físico, espiritual e financeiro que vai ser marcado com a sua história, com a sua vitória, com o seu testemunho. Uma propriedade que vai contar a história de como Deus transformou a vida de uma pessoa simples que acreditou no impossível e recebeu o que nenhum olho tinha visto e nenhum coração tinha imaginado. Eu falei a Abraão: olha para onde você está, porque eu darei a você e à sua descendência toda essa terra que você está vendo. E Abraão olhou. Ele se levantou, virou para o norte, para o sul,
para o leste e para o oeste, e enxergou a promessa antes de ter a posse. Ele viu a terra com os olhos da fé antes de pisar nela com os pés da realidade. E eu te convido a fazer o mesmo agora. Levanta, olha ao redor e declara que o que você está vendo um dia será seu. Não por arrogância, mas por fé, mas por aliança. Mas porque eu falei. E sabe o que é mais surpreendente sobre essa propriedade que eu guardei para você? Ela não vai chegar do jeito que você está esperando. A maioria das pessoas tem um plano na cabeça de como Deus vai abençoar. Vai ser através do meu emprego. Vai ser através de uma herança. Vai ser através de um investimento. E eu sou capaz de usar qualquer um desses caminhos, mas na maioria das vezes eu uso o caminho que ninguém estava esperando. Porque quando a bênção vem de um jeito inesperado, ninguém pode roubar a glória. Ninguém pode dizer, foi você que fez. Ninguém pode apontar para o esforço humano e dar o crédito para ele. Quando eu faço do jeito que só eu sei fazer, a glória é toda minha e a bênção é toda sua. Essa propriedade secreta pode vir através de uma oportunidade que vai aparecer do nada. Pode ser uma ligação que você não estava esperando. Pode ser uma pessoa que vai entrar na sua vida com uma informação, uma indicação, uma porta que você nunca imaginou que existia. Pode ser através de um sonho que eu vou colocar no seu coração durante a noite, ou de uma ideia que vai surgir de repente na sua mente enquanto você toma café. Pode ser de qualquer jeito, mas vai vir. Porque eu disse. E a minha palavra não volta para mim vazia. O que eu preciso de você agora é postura de herdeiro, não postura de mendigo, não postura de alguém que está pedindo migalhas, que está conformado com o mínimo, que aceita qualquer coisa porque acha que não merece mais. Eu preciso que você se levante com a consciência de filho, de herdeiro, de alguém que sabe que o Pai tem reservado o melhor, e que o melhor está a caminho, meu amado filho, minha amada filha. Eu preciso te contar uma verdade que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessária para que você entenda tudo o que está acontecendo. Existe um inimigo, e esse inimigo não é apenas abstrato, não é apenas uma ideia filosófica, não é apenas o lado ruim da natureza humana. Ele é real, ele é ativo. E ele trabalhou muito e continua trabalhando para garantir que você nunca recebesse o que eu guardei para você. Ele não atacou você com armas visíveis. Ele foi mais sutil do que isso. Ele usou palavras. Usou a boca de pessoas que você amava para te dizer que você nunca ia chegar lá. Usou a voz de parentes, de amigos, de colegas de trabalho para plantar dentro de você a ideia de que o seu lugar era pequeno, que o seu destino era mediano, que sonhar grande era coisa de ingênuo. Ele usou a desaprovação, o riso, o ceticismo, o para com isso, seja realista, como instrumentos de destruição de sonho. E não foi só isso, ele usou as circunstâncias como argumento. Quando você tentou avançar e caiu, ele sussurrou, viu? Eu disse, não é para você. Quando você investiu em algo e perdeu, ele disse, para, você não tem jeito, fica no seu lugar. Quando você se endividou, quando o plano não saiu como esperado, quando a oportunidade que parecia certa desapareceu, ele estava lá, apontando para tudo aquilo como prova de que você estava errado em sonhar. Prova de que a propriedade, a riqueza, a estabilidade, a segurança, tudo isso não era para você. Mas eu preciso te dizer algo fundamental. As derrotas que você viveu não foram prova de que você está fora da minha vontade. Elas foram batalhas de um processo. E todo processo tem resistência. Toda conquista tem oposição. Toda promessa tem um teste antes da posse. Se você olhar para a vida de cada pessoa na Bíblia que recebeu uma grande promessa minha, vai ver que antes da promessa se cumprir, sempre houve uma tentativa do inimigo de interromper o processo. José foi vendido pelos irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Paulo foi preso. E mesmo meu filho Jesus,
antes de começar o ministério público. Foi levado ao deserto para ser tentado. A tentativa do inimigo de te destruir não é sinal de que você está fora do caminho. É sinal de que você está exatamente no caminho certo, porque ele só ataca com força quando sabe o que está em jogo. Ele só briga com intensidade quando reconhece o potencial do que está sendo construído. E o fato de que ele trabalhou tanto contra você, com a rejeição, com a dívida, com o relacionamento quebrado, com o emprego perdido, com a saúde abalada, é evidência de que ele sabe o que eu tenho guardado para você. Ele viu o seu futuro e ele ficou com medo. O inimigo tentou esconder essa propriedade de várias formas. Primeiro, ele tentou destruir a sua fé. Se ele conseguisse fazer você parar de crer, a promessa perderia o canal de chegada. Porque a fé é o canal por onde as bênçãos fluem. Sem fé, a porta fica fechada. Sem fé, a mão não está aberta para receber. Então ele atacou a sua fé com dúvida, com desânimo, com teologia errada que dizia que eu não me importava com coisas materiais, que propriedade e prosperidade eram superficiais demais para um Deus espiritual se importar. Mas isso é mentira. Desde Gênesis até Apocalipse, eu me importei profundamente com a condição material do meu povo. Eu dei terra a Abraão. Eu dei riqueza a Salomão. Eu restaurei as posses de Jó em dobro. Eu falei em Malaquias que abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida para aqueles que se aproximassem de mim. A prosperidade não é sinal de superficialidade, é sinal de aliança. E eu tenho aliança com você. Então, quando você se perguntar por que demorou tanto, a resposta mais honesta é essa: porque o inimigo fez tudo o que pôde para atrasar. E porque o processo de preparação foi necessário. Mas agora, o tempo de espera acabou. A batalha ainda não terminou, mas a vitória já está decretada. E a propriedade que foi escondida está prestes a ser revelada. Para você, para a sua família, para os seus filhos, para a geração que vem depois de você. Não dê ao inimigo a satisfação de ver você desistir a 5 minutos da virada. Escreva nos comentários: o inimigo não vai roubar o que Deus guardou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, o que eu vou te dizer agora é urgente, é sério. E eu preciso que você ouça com toda a atenção que você tem. Porque um dos maiores erros que o meu povo comete é achar que as minhas promessas são como um bilhete que nunca expira, que pode ser resgatado em qualquer momento, que não importa quando você agir, porque a bênção vai estar lá esperando para sempre. E esse pensamento, apesar de soar confortador, pode te custar a maior oportunidade da sua vida. A bênção tem prazo, não porque eu sou cruel, não porque eu quero te pressionar, mas porque o tempo é parte do plano. Cada promessa minha tem um kairos, um tempo certo, um momento específico, uma janela de oportunidade que se abre e que precisa ser aproveitada. Quando Moisés tirou o povo do Egito, havia um caminho certo e um tempo certo. Quando eles chegaram à terra prometida pela primeira vez, em Cádiz Barneia, havia uma janela aberta. Mas eles hesitaram, eles tiveram medo, eles disseram: não podemos ir, os inimigos são maiores que nós. E a janela fechou. E o que poderia ter sido uma jornada de poucos dias se tornou 40 anos de deserto. Não porque eu os abandonei, mas porque a hesitação tem consequências. A falta de ação no momento certo tem um preço, e eu não quero que você pague esse preço. Eu não quero que você olhe para trás daqui a alguns anos e diga: eu tinha uma chance e deixei passar. Então, o que significa que essa bênção tem prazo na prática? Significa que a oportunidade que está diante de você agora, a informação, a palavra, o movimento que eu estou iniciando na sua vida, precisa ser encontrada com disposição de agir, não de pensar demais, não de analisar até paralisar.
não de esperar que todas as estrelas se alinhem perfeitas antes de você dar o primeiro passo, porque na caminhada da fé, as estrelas nunca alinham antes de você começar a andar. Elas se alinham no caminho. Pense em Elias no Monte Carmelo, quando ele orou pela chuva depois de 3 anos de seca. Ele orou uma vez e mandou o servo olhar para o mar. O servo voltou. Não tem nada. Ele orou de novo. Não tem nada. 7 vezes ele enviou o servo. 7 vezes pareceu que nada estava acontecendo. Mas na 7ª vez, o servo voltou com uma notícia. Há uma nuvem pequena como a palma de uma mão subindo do mar. Uma nuvenzinha, minúscula, quase invisível. E Elias não esperou a chuva chegar para agir. Ele imediatamente disse a Acabe: prepara o carro e desce, para que a chuva não te impeça. Ele agiu com base na nuvenzinha, e a chuva veio. Você talvez esteja olhando para a nuvenzinha agora. Talvez a bênção ainda não apareça em toda a sua plenitude. Talvez você ainda não consiga ver a propriedade com os seus olhos físicos, mas há sinais. Há uma inquietação no seu espírito. Há uma sensação de que algo está mudando. Há esse vídeo na sua tela agora, com essa palavra chegando ao seu coração. Isso é a nuvenzinha. E quando a nuvenzinha aparece, é hora de agir, não de esperar. Mas eu quero ser ainda mais específico sobre o prazo. Há pessoas ao seu redor que estão olhando para as mesmas oportunidades que você está vendo. Há pessoas que estão orando pelas mesmas coisas que você está pedindo. E algumas dessas pessoas vão agir antes de você se você não se movimentar. Não estou dizendo isso para criar competição entre filhos meus. Estou dizendo porque é uma realidade do mundo em que você vive. Oportunidades passam, propriedades são vendidas, conexões são formadas, portas se abrem e se fecham. Eu não quero que você fique de fora olhando enquanto outra pessoa entra pela porta que tinha o seu nome. Eu não quero que você seja como o homem do Evangelho que ficou à beira da piscina de Betesda por 38 anos, esperando que alguém o colocasse na água, enquanto outros entravam antes dele. Eu vim até você agora, como vim até aquele homem, e estou perguntando: você quer ser curado? Você quer receber? Você quer essa propriedade? E a resposta precisa vir acompanhada de ação. Levanta, move, anda. O tempo está correndo e a bênção está esperando por você. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 do Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, agora que você já entendeu que a bênção existe, que ela é real, que ela tem o seu nome e que ela tem urgência, é hora de eu te ensinar como receber. Porque receber corretamente é uma arte, é uma postura, é um alinhamento espiritual que muita gente não tem, porque nunca foi ensinada. E a falta desse ensinamento faz com que pessoas passem a vida inteira à margem de bênçãos que foram criadas para elas. O primeiro passo para receber o que eu reservei para você é esvaziar as mãos do que você está segurando com força demais. Isso soa estranho, eu sei, mas deixa eu te explicar. Muita gente chega até mim com as mãos ocupadas com o controle, mãos ocupadas com o plano próprio, mãos ocupadas com a necessidade de entender antes de confiar, mãos ocupadas com mágoa do passado, com ressentimento, com amargura de quando as coisas não saíram do jeito que elas esperavam. E mãos ocupadas não conseguem receber. Para que eu possa colocar algo novo na sua mão, a mão precisa estar aberta, livre, disponível. Isso não significa que você vai largar tudo.
Não significa que você vai parar de trabalhar, de planejar, de se esforçar. Significa que você vai largar o controle excessivo. Significa que você vai confiar que eu tenho um plano melhor do que o seu. Significa que quando eu começar a movimentar as coisas de um jeito diferente do que você esperava, você vai ter a sabedoria de acompanhar o movimento em vez de resistir a ele. O segundo passo é a declaração de fé. A palavra tem poder. Eu criei o mundo com palavras. Eu disse, haja luz, e a luz existiu. Não havia nada, e minha palavra criou algo do nada. E eu te fiz a minha imagem e semelhança, o que significa que as suas palavras também têm poder criativo. Quando você declara fé, você está cooperando com o processo da bênção. Quando você abre a boca e diz, eu creio que Deus tem uma propriedade para mim, algo acontece no reino espiritual. Anjos são enviados, portas são abertas, conexões são estabelecidas. A declaração não é magia, é alinhamento com a realidade espiritual que ainda não se manifestou no natural. Por isso eu quero que você pratique o hábito da declaração. Acorde de manhã e declare, Senhor, as suas bênçãos estão sobre a minha vida. O que você guardou para mim está chegando. Eu abro minhas mãos para receber. Eu abro o meu coração para confiar. Eu abro os meus olhos para enxergar as oportunidades que você vai colocar no meu caminho hoje. Parece simples, mas é poderoso. E a consistência dessa prática vai mudar a frequência da sua alma para atrair o que eu tenho para você. O terceiro passo é agir na obediência. E esse é o passo onde a maioria das pessoas trava. Porque eu, quando vou entregar uma bênção grande, frequentemente começo pedindo obediência em coisas pequenas. Começo pedindo que você dê um passo que parece não ter relação com o que você está esperando. Pode ser que eu te peça para perdoar alguém que te magoou profundamente, e isso não tem nada a ver com propriedade, mas tem tudo a ver com liberar o fluxo de bênção na sua vida. Pode ser que eu te peça para dizimar, para dar, para investir no reino de uma forma que parece não fazer sentido financeiramente nesse momento. Pode ser que eu te peça para fazer uma ligação, mandar uma mensagem, visitar uma pessoa, ir a um lugar específico, sem você saber por quê. E quando você obedece nesses momentos, sem exigir que eu te explique o motivo antes, você prova a maturidade da sua fé. Você prova que não está seguindo a mim por causa das bênçãos apenas, mas que você me ama, que você confia em mim, que você está disposto a caminhar no escuro sabendo que a minha mão está segurando a sua. E quando eu vejo essa maturidade, eu sei que você está pronto para receber o que eu reservei. Porque você vai saber guardar, você vai saber administrar, você vai saber honrar. O quarto passo é permanecer em gratidão no meio da espera. A gratidão antecipada é um dos atos de fé mais poderosos que existem. Quando você agradece pela propriedade antes de tê-la, quando você agradece pela provisão antes de ver o dinheiro na conta, quando você louva antes do milagre acontecer, você está declarando ao universo espiritual que para você já é fato consumado, que a bênção já chegou no espírito, mesmo que o natural ainda não tenha acompanhado. E quando o espírito e o natural se alinham, a manifestação é inevitável. Eu reservei algo extraordinário para você. Agora faça a sua parte. Esvazie as mãos, declare com fé, ande na obediência e agradeça com antecipação. O que eu reservei está chegando. Escreva nos comentários. Minhas mãos estão abertas para receber o que Deus guardou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, tem um momento que está chegando na sua vida que vai ser inesquecível. Um momento que vai ficar gravado na sua memória para sempre. Um momento que você vai narrar para os seus filhos, para os seus netos, como a história de quando tudo mudou. E esse momento vai incluir um cenário muito específico. As pessoas que duvidaram de você vão ver de longe o que Deus fez na sua vida.
Eu sei quem são essas pessoas. Eu sei os nomes. Eu sei as palavras que foram ditas. Eu me lembro daquela reunião de família onde alguém riu da sua fé. Eu ouvi aquela conversa onde disseram que você era ingênuo por acreditar em milagre. Eu vi aquela mensagem que você recebeu de alguém que você respeitava, dizendo que você estava vivendo de ilusão, que era hora de aceitar a realidade. Eu vi a dor que essas palavras causaram. Eu vi como você teve que engolir aquilo e continuar andando mesmo com a ferida aberta. E eu quero que você saiba, eu não me esqueci. E a minha resposta para tudo aquilo não vai vir em forma de vingança. Vai vir em forma de testemunho. Porque eu não trabalho com vingança. Eu trabalho com restauração, com virada, com o tipo de transformação que faz as pessoas ficarem sem palavras. O meu silêncio durante aquele tempo difícil não foi abandono, foi estratégia, porque quando eu respondo de um jeito que ninguém tem dúvida de onde veio. Pense em José, um jovem que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, que foi levado para o Egito acorrentado, que foi jogado na prisão injustamente, que ficou esquecido ali dentro por 2 anos. Mas eu estava em cada etapa daquele processo. Eu estava preparando os cenários, abrindo as portas certas, conectando as pessoas certas, construindo a trajetória que levaria aquele menino que foi vendido a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. E quando a virada veio com tanta intensidade, com tanta velocidade, com tanta glória, que nem os próprios irmãos que o venderam conseguiram acreditar no que estavam vendo. Esse é o padrão que eu uso. Quanto mais profundo o vale, mais alto o pico. Quanto mais longa a espera, mais impactante a chegada. Quanto mais improvável a situação, mais indiscutível a glória quando eu agir. E na sua vida, as pessoas que duvidaram vão se tornar as primeiras testemunhas da sua virada. Não porque eu vou forçar isso como punição para elas, mas porque, quando a bênção chegar, ela vai ser tão evidente, tão visível, tão impossível de ignorar, que não vai ter como ninguém não ver. Mas eu preciso te dizer algo importante sobre esse momento. Quando ele chegar, não use a sua virada como arma de humilhação. Não deixe que o sucesso vire soberba. Não deixe que a bênção que eu te der se torne combustível para olhar para baixo de quem duvidou. Porque o espírito certo para carregar é o espírito de José, que quando se viu diante dos irmãos que o venderam, não disse, agora vou me vingar. Disse, não fiquem perturbados por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês. Perdão, graça, generosidade. A sua virada não é só para você, é um testemunho. É uma mensagem para todos ao redor de que servir a Deus compensa, de que crer no impossível não é loucura, de que a fé que não cede à pressão das circunstâncias é a fé que herda a promessa. E quando você carregar a sua vitória com humildade e gratidão, o seu testemunho vai tocar pessoas que precisam ver que é possível. Vai inspirar alguém que está no vale agora, que está passando pelo que você passou, a não desistir. Então, quando as pessoas que duvidaram virem de longe o que aconteceu com você, a sua resposta vai ser o mais poderoso sermão que você já pregou. Não com palavras, com a sua vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso abrir os seus olhos para algo que está acontecendo no mundo espiritual, nesse exato momento. Algo que você precisa entender para se posicionar corretamente. Algo que as pessoas que não têm intimidade comigo não conseguem enxergar, mas que é real, é poderoso e está em movimento agora. Estou falando de uma transferência de riqueza. Desde o início dos tempos, as riquezas deste mundo foram, em grande parte, acumuladas por aqueles que não me servem, por aqueles que constroem impérios sobre injustiça, sobre exploração, sobre ganância, sobre desrespeito pelas leis que eu estabeleci. E por muito tempo, o meu povo ficou à margem, olhando para o acúmulo do ímpio e se perguntando, Senhor, quando vai ser a nossa vez? E eu falei em Provérbios,
A riqueza do pecador está guardada para o justo. Não é uma promessa futura vaga. É uma declaração de que existe um movimento de transferência que eu mesmo estou conduzindo. Essa transferência não acontece de uma vez só, de forma global e simultânea. Ela acontece em momentos específicos, para pessoas específicas, que estão prontas para receber e para administrar bem o que vão receber. E quando eu digo prontas, não falo de perfeição moral. Falo de postura de coração, falo de pessoas que buscaram a mim primeiro, que colocaram o meu reino em primeiro lugar, que confiaram em mim quando as circunstâncias diziam para desistir. E você é uma dessas pessoas. A transferência de riqueza que está acontecendo na sua vida pode tomar várias formas. Pode ser uma oportunidade de negócio que ninguém mais viu. Pode ser uma propriedade que vai aparecer por um preço que não faz sentido humano, mas que eu orquestrei para que chegasse até você. Pode ser uma herança inesperada, um prêmio, um contrato, uma parceria, um cliente que vai aparecer do nada e transformar a sua situação financeira. Pode ser um filho seu que vai receber uma bolsa, uma promoção, uma conquista que vai injetar recursos na família inteira. Mas para que essa transferência aconteça corretamente, você precisa entender o princípio da mordomia. Eu não transfiro riqueza para quem vai desperdiçar. Eu não transfiro para quem vai se destruir com ela, para quem vai deixar que ela se torne um ídolo, para quem vai usar o que recebeu para se afastar de mim em vez de se aproximar. Por isso, o processo de preparação que você viveu não foi sem propósito. Cada dificuldade financeira que você atravessou te ensinou algo. Cada mês difícil que você gerenciou com o pouco que tinha foi uma aula de administração. Cada vez que você honrou o seu compromisso com o dízimo, mesmo quando estava apertado, foi um teste de fidelidade que você passou. E eu, que sou fiel nos meus julgamentos, reconheço fidelidade. O que o meu servo Mateus registrou sobre a parábola dos talentos é um princípio eterno. Ao que tem, mais será dado. Não porque eu seja injusto com os que têm menos, mas porque quem foi fiel no pouco demonstrou a capacidade de ser fiel no muito. E quando eu identifico essa fidelidade, eu libero mais. Eu abro mais torneiras. Eu conecto mais portas. Eu dirijo mais oportunidades para aquela direção. Você foi fiel no pouco. Às vezes com muita dificuldade, às vezes tropeçando, às vezes questionando, mas no final, você foi fiel. E agora eu estou pronto para te dar o muito. Agora eu estou pronto para que a transferência aconteça na sua vida de uma forma que vai te surpreender, que vai surpreender a sua família, que vai surpreender todo mundo ao seu redor. Mas tem uma coisa que eu preciso que você faça agora. Declare que você está pronto. Declare que você recebe essa transferência. Declare que você vai honrar o que vai receber, que vai usá-lo para o bem, para a família, para o avanço do meu reino, para ser canal de bênção para outros. Porque a declaração de intenção correta é parte do processo de liberação. A riqueza do ímpio está guardada para o justo, e você é o justo. Agora é a sua hora. Escreva nos comentários: Senhor, eu recebo a transferência de riqueza que o Senhor preparou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, existe um antes e um depois na vida de cada pessoa que decide levar a sério o que eu falo. Existe um momento divisor de águas, um ponto de inflexão, um instante em que tudo muda. Não só as circunstâncias externas, mas a maneira como a pessoa enxerga a si mesma, enxerga o mundo, enxerga o futuro. E eu estou te dizendo com toda a autoridade que tenho, esse vídeo é um desses momentos para você. Não estou dizendo que assistir esse vídeo é um ato mágico que vai automaticamente transformar a sua conta bancária. Não funciona assim. O que eu estou dizendo é que a palavra que chegou ao seu coração hoje, se você a receber de verdade, se você deixar ela se enraizar, se você agir a partir dela, vai criar uma ruptura na sua trajetória.
uma ruptura que vai dividir a sua história em dois períodos, antes de hoje e depois de hoje. Eu conheço você profundamente. Eu sei que você já ouviu muitas promessas que não se cumpriram. Eu sei que você já se animou com palavras que pareciam poderosas e depois a realidade não mudou. Eu sei que essa experiência de decepcionar gerou um mecanismo de defesa no seu coração, um ceticismo protetor que diz: não vou acreditar muito para não me machucar de novo. E eu entendo, eu não te julgo por isso. Mas eu preciso que você saiba que esse mecanismo, embora compreensível, é exatamente o que o inimigo usa para te manter onde você está. A proteção que você construiu contra o desapontamento também se tornou uma barreira contra a bênção. E eu preciso que você abra uma brecha nessa barreira. Não precisa derrubar tudo de uma vez. Não precisa fingir que não tem dúvidas, que não tem medos, que está tudo bem. Apenas abra uma brecha, uma abertura pequena, o tamanho de um grão de mostarda. Porque quando eu entro por uma brecha, eu a alargo. Quando eu começo a agir, não tem muro que me detenha. Deixa eu te falar sobre como vai ser esse depois. Não como previsão exata, porque cada história é única, mas como padrão do que eu faço quando tomo conta de uma vida completamente. Primeiro, vem a paz. Uma paz que você não consegue explicar. Uma paz que não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Você ainda pode estar com dívidas, ainda pode estar com o problema no emprego, ainda pode estar com a situação difícil, mas algo no seu interior muda. Uma âncora é lançada, uma certeza chega e você deixa de sentir que está sendo arrastado pelo oceano e começa a sentir que tem um chão sob os pés, mesmo no meio da tempestade. Depois da paz, vem a clareza. A névoa que estava diante dos seus olhos começa a se dissipar. As decisões que pareciam impossíveis de tomar ficam mais claras. O caminho que estava obscuro começa a se iluminar. Não tudo de uma vez, passo a passo. Mas cada passo fica mais claro do que o anterior. E você começa a ver as oportunidades que estavam diante de você, mas que a confusão mental te impedia de enxergar. Depois da clareza, vêm as conexões. Pessoas certas começam a aparecer. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Ligações que você nunca esperou receber chegam. Conversas que mudam trajetórias acontecem. E você começa a entender que essas não são coincidências. São eu movimentando os personagens da sua história para que se conectem no momento certo. E aí, finalmente, vem a manifestação material. A propriedade, a provisão, a virada financeira. O que você esperou por tanto tempo começa a aparecer no natural, na realidade concreta, no mundo físico que você consegue tocar e ver e medir. E quando chega de um jeito que você sabe com toda a certeza que foi sobrenatural, que foi minha mão, que não poderia ter sido de nenhuma outra forma. Sua vida nunca mais vai ser a mesma depois disso. Não porque eu te prometo facilidade permanente, não porque os desafios vão desaparecer, mas porque você vai ser diferente. Você vai ter uma história de vitória para contar. Você vai ter um testemunho concreto de que eu sou fiel. E essa certeza vai te acompanhar por todo o resto da jornada. Cada vez que um novo desafio aparecer, você vai lembrar do que aconteceu agora e vai saber: ele fez antes, ele vai fazer de novo. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desse vídeo. Chegamos ao momento mais importante, ao coração de tudo o que eu vim te revelar. E eu preciso que você não olhe para o relógio agora. Não pense no que você tem para fazer depois. Não deixe a sua mente viajar para os compromissos do dia, porque o que eu vou depositar no seu coração nesse capítulo é a palavra mais importante que você vai ouvir nesse vídeo inteiro. É a revelação que vai além de tudo o que foi dito antes. É a camada mais profunda da promessa que eu tenho para você. Sim, eu falei de propriedade. E eu preciso que você entenda que essa promessa é absolutamente real, absolutamente concreta, absolutamente séria. Eu não uso palavras à toa.
Eu não construo expectativas para depois frustrar. Quando eu falo de uma propriedade com o seu nome, eu falo de algo que já existe no Espírito, que já foi decretado nos céus, que já foi preparado nos bastidores da sua história e que está em processo de se manifestar no natural. A propriedade é real, ela virá. E quando vier, você vai reconhecer a minha mão nela de um jeito que vai tirar o seu fôlego. Mas seria uma traição da minha parte deixar você sair desse vídeo achando que a propriedade é o fim da conversa. Porque a propriedade é apenas o começo, é apenas a camada externa, visível, tangível, de uma bênção que vai muito, muito mais fundo do que 4 paredes e um telhado. E se eu te der a propriedade sem te dar o que vou falar agora, você vai morar num lugar bonito com um coração vazio. E eu não me interesso em te abençoar por fora enquanto você está com fome por dentro. Então, deixa eu te dizer o que eu realmente tenho para te dar. O que está guardado no cofre mais profundo da minha graça, reservado especificamente para você, com o seu nome gravado em letras que nunca vão apagar. A primeira coisa que eu te dou, além da propriedade, é a minha presença permanente. Não a minha presença eventual, que aparece nos momentos de crise e some quando as coisas melhoram. Não a minha presença de emergência, que você aciona quando está desesperado e esquece quando está bem. Mas a minha presença cotidiana. A presença que está com você quando você acorda de manhã e ainda está com sono e não tem vontade de orar. A presença que está na fila do supermercado, no trânsito, na sala de espera do médico, no silêncio da madrugada quando todo mundo está dormindo e você está acordado com a mente acelerada. Eu quero ser a primeira voz que você ouve de manhã e a última com quem você conversa antes de dormir. Quero ser a companhia que nunca te abandona, que nunca te julga sem misericórdia, que nunca te decepciona sem motivo. Quero que você aprenda a me encontrar não só na igreja, não só nos momentos de louvor intenso, não só quando você está chorando de joelhos, mas também no café da manhã, no cafezinho da tarde, num momento quieto, olhando pela janela. Eu estou em todos esses momentos e quero que você me encontre em todos eles. Porque sabe qual é a maior pobreza que uma pessoa pode ter? Não é a pobreza financeira, não é a falta de propriedade. A maior pobreza é a solidão espiritual. É ter tudo materialmente e não ter a quem recorrer quando a alma está pesada. É acordar de manhã com tudo resolvido por fora e sentir aquele vazio inexplicável por dentro. Muita gente rica é assim. Muita gente que conquistou tudo o que queria materialmente chega ao ponto de se perguntar: e agora? Por que ainda não estou feliz? Porque a felicidade verdadeira, a paz verdadeira, a plenitude verdadeira só existem em mim, só existem em relacionamento comigo. E eu quero que você não passe por esse tipo de pobreza. Quero que quando a propriedade chegar, quando a provisão vier, quando a virada financeira acontecer, você já esteja tão enraizado em mim que a bênção material seja apenas mais um motivo de gratidão, não o fundamento da sua paz. Porque fundamentos materiais tremem, fundamentos em mim não tremem. A segunda coisa que eu te dou é saúde restaurada. E eu quero ser muito específico sobre isso, porque sei que há pessoas assistindo esse vídeo agora com dores que já viraram companheiras de tanto tempo que parecem normais. Há pessoas aqui com diagnósticos assustadores que receberam e guardaram no coração como sentença. Há pessoas com cansaço que vai além do físico. Um esgotamento que chegou até o espírito, uma exaustão de tanto lutar, tanto carregar, tanto sobreviver, que o próprio corpo começou a dar sinais de colapso. Eu vejo tudo isso, e eu preciso que você saiba, eu sou o Senhor que te sara. Não fui, sou, presente, ativo, operante. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eu falei.
Se você der ouvidos à voz do Senhor seu Deus e fizer o que é reto aos seus olhos, e der ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das doenças que coloquei sobre o Egito colocarei sobre você, porque eu sou o Senhor que te sara. Isso foi dito lá atrás e continua sendo dito agora para você. Não adianta ter uma propriedade linda se o seu corpo não tem forças para desfrutar dela. Não adianta ter uma casa espaçosa se você está acamado dentro dela. Então, junto com a bênção material, eu decreto restauração sobre o seu corpo. Decreto que cada célula que foi atacada vai ser renovada. Decreto que cada órgão que estava funcionando de forma comprometida vai ser restaurado. Decreto que o cansaço profundo que você carrega vai ser substituído por uma energia nova, uma vitalidade que vai fazer as pessoas ao redor perguntarem: o que aconteceu com você? Você parece diferente. E a resposta vai ser: Deus tocou em mim. A terceira coisa que eu te dou é a restauração dos seus relacionamentos. Porque sou consciente de que a jornada de dificuldade que você viveu não te afetou sozinho. Ela afetou as pessoas ao redor. Afetou o seu casamento, talvez. Afetou a relação com os seus filhos, com os seus pais, com seus irmãos. A pressão financeira, o estresse constante, a sensação de estar fracassando, tudo isso criou tensões, criou distância, criou mágoas que foram acumulando ao longo do tempo. E alguns desses relacionamentos ficaram feridos, alguns ficaram rompidos, alguns ficaram congelados num momento de dor que nenhum dos dois lados sabe como descongelar. Mas eu sou especialista em restauração. Eu faço o impossível nas relações humanas. Eu fiz Jacó e Esaú se abraçarem depois de décadas de separação e ódio. Eu fiz Paulo e Barnabé, que se separaram em conflito, continuarem servindo ao meu propósito, cada um no seu caminho. Eu fiz famílias inteiras serem salvas por causa da fé de um único membro. E o que eu fiz antes, eu faço agora, nas suas relações, na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Mas deixa eu te dizer como esse processo funciona na prática, porque muita gente espera que eu restaure relacionamentos sem que elas precisem fazer nada. E não é assim. A restauração começa com perdão, começa com a decisão de soltar a mágoa, de abrir a mão que estava segurando a pedra que queria atirar. Não estou dizendo que o que aconteceu com você foi justo. Não estou dizendo que a pessoa que te machucou não errou. Estou dizendo que o perdão não é para proteger quem errou. O perdão é para libertar quem foi machucado. E esse quem é você. Quando você perdoa, você quebra a corrente que o mantinha preso ao passado. Quando você solta a mágoa, você libera a energia que estava sendo usada para carregar peso e passa a usar essa energia para avançar. E quando você avança livre, sem o peso das ofensas antigas, a velocidade com que eu consigo trabalhar na sua vida aumenta exponencialmente. O perdão não é o fim da sua força, é o início da sua velocidade. A quarta coisa que eu te dou é sabedoria para administrar o que vem, porque um dos maiores erros que as pessoas cometem quando recebem uma grande bênção é não saber o que fazer com ela. Recebem e desperdiçam, recebem e se perdem, recebem e em pouco tempo estão na mesma situação de antes, ou pior, não porque eu não abençoei, mas porque faltou sabedoria para gerir o que chegou. Por isso, o processo que você viveu de escassez, de aprendizagem forçada, de ter que fazer muito com pouco, esse processo não foi desperdício, foi escola. Foi o lugar onde você aprendeu o valor das coisas, onde você aprendeu a diferença entre necessidade e desejo, onde você aprendeu a priorizar, a planejar, a ser grato pelo básico. E essa educação que a vida te deu vai ser fundamental para que quando a abundância chegar, você saiba onde colocar cada coisa. Mas além do aprendizado que o processo te deu, eu mesmo vou te dar sabedoria sobrenatural para administrar.
Vai ser aquela sensação de saber a decisão certa a tomar, de entender intuitivamente qual caminho seguir, de ter clareza nos momentos em que outros ao redor estão confusos. Essa sabedoria não vem da sua inteligência natural, vem de cima, vem de mim. E ela vai ser um dos seus maiores patrimônios, mais valioso até do que a propriedade material, porque com sabedoria você pode construir mais propriedades. Mas sem sabedoria você pode perder até o que já tem. A quinta coisa que eu te dou, e essa talvez seja a mais transformadora de todas, é um propósito que vai além de você. Porque o maior vazio que existe na vida humana não é o vazio material. É o vazio de sentido. É a sensação de acordar de manhã sem saber para que você está aqui. É passar os dias executando tarefas sem ter a consciência de que aquelas tarefas fazem parte de algo maior, de algo eterno, de algo que importa de verdade. Eu te criei com um propósito específico, não genérico, não vago, específico. Tem algo que só você pode fazer, do jeito que só você faz, para as pessoas que só você pode alcançar, no momento que eu já determinei. E parte da bênção que está chegando para a sua vida é a clareza sobre esse propósito. É o momento em que as peças se encaixam e você finalmente entende por que passou pelo que passou, por que tem as habilidades que tem, por que se importa com o que se importa, por que foi colocado no lugar onde foi colocado. Quando você entende o propósito, a propriedade ganha um significado novo. Não é só um lugar onde você mora, é uma base de operações para o que você vai fazer no mundo. A provisão ganha um novo sentido. Não é só conforto pessoal, é recurso para cumprir a missão. E cada bênção que eu liberar na sua vida vai estar conectada a um propósito maior que vai transcender a sua própria vida e tocar as pessoas ao redor de você. Você vai se tornar um canal, vai se tornar um ponto de conexão entre o que eu tenho e o que outros precisam. Vai se tornar um testemunho vivo de que eu sou real, que eu cumpro o que prometo, que a fé que não desiste, eventualmente herda a promessa. E através da sua história, eu vou alcançar pessoas que só podem ser alcançadas por alguém que passou pelo que você passou. Alguém que entende a dor de dentro, não de longe. Alguém que fala de vitória não como teoria, mas como experiência vivida. Isso é o que eu te dou. Propriedade, presença, saúde, relacionamentos restaurados, sabedoria, propósito. Um pacote completo de transformação que não toca só a sua conta bancária, mas toca cada dimensão da sua existência. Toca o seu corpo, toca a sua alma, toca o seu espírito, toca as suas relações, toca o seu futuro, toca a história dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Porque as bênçãos que eu decreto sobre uma vida não terminam naquela vida. Elas se multiplicam e transbordam para as gerações seguintes. O que eu começo em você vai ser colhido pelos seus filhos. O que eu planto na sua história vai crescer e dar sombra para as gerações que virão depois de você. A propriedade que eu te dou hoje pode ser o lar que os seus netos vão crescer. A sabedoria que eu deposito em você hoje pode ser o legado que você vai transmitir por décadas. Você não está recebendo só para você. Você está recebendo como cabeça de uma linhagem nova. Uma linhagem marcada pela bênção, pela fé, pela vitória, pelo testemunho de um Deus que não falha. E cada filho, cada neto, cada pessoa que vier depois de você vai carregar a marca desse momento. O momento em que você ficou até o final desse vídeo. O momento em que você disse sim para o que eu te ofereci. O momento em que a virada começou. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Com um amor que não tem começo nem fim. Com um amor que não muda com o seu comportamento. Com um amor que não diminui quando você erra e não aumenta quando você acerta. Porque ele já está no nível máximo e sempre esteve. E esse amor é a fonte de tudo o que eu prometi nesse vídeo. Não te dou por obrigação, não te dou porque você mereceu, te dou porque eu te amo.
E o amor age, o amor provê, o amor transforma. Recebe agora, com as duas mãos abertas, com o coração disposto, com a fé ativada. Recebe a propriedade, recebe a saúde, recebe os relacionamentos restaurados, recebe a sabedoria, recebe o propósito, recebe a minha presença, recebe tudo o que eu reservei para você desde antes da fundação do mundo. É seu, sempre foi. E agora o tempo chegou. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: Senhor, eu recebo a propriedade, a saúde, os relacionamentos restaurados, a sabedoria e o propósito que o Senhor guardou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, você chegou até aqui. E eu preciso que você entenda o peso desse momento. Não foi todo mundo que ficou. Muita gente começou esse vídeo e saiu no meio distraída, apressada, sem paciência para ouvir tudo. Mas você ficou. E isso não é detalhe. Isso é caráter. É a mesma tenacidade que te fez continuar orando quando parecia que eu não estava ouvindo. É a mesma persistência que te fez continuar crendo quando as circunstâncias gritavam para você desistir. Você ficou porque você é o tipo de pessoa que vai até o fim. E são as pessoas que vão até o fim que recebem o que está no fim. Então, antes de qualquer outra coisa, deixa eu te dizer do fundo do meu coração: eu estou orgulhoso de você. Não com o orgulho humano cheio de condições, com o orgulho de um pai que olha para o filho e vê a jornada inteira, cada queda, cada levantada, cada momento de dúvida, cada ato de fé, e diz: esse é o meu filho, essa é a minha filha, eu os conheço e eu os amo. Você passou por muito, eu sei exatamente o quanto. Não de forma genérica, como quem lê um relatório de longe. Eu estive presente em cada momento específico da sua história. Eu estava lá naquele dia em que você recebeu aquela notícia que parecia destruir tudo. Eu estava lá naquela noite em que você ficou acordado sem conseguir dormir, com os pensamentos pesados girando na sua cabeça sem parar. Eu estava lá naquele momento em que você olhou para a sua realidade e sentiu a tentação de concluir que eu tinha te esquecido. E eu não estava quieto, porque eu tinha te abandonado. Eu estava trabalhando, em silêncio, nos bastidores, nos lugares que você não conseguia ver. Eu estava movimentando peças, abrindo caminhos, preparando terreno, conectando pontos que você só vai conseguir ligar quando olhar para trás daqui a alguns anos e ver a obra completa. Porque eu sou o Deus que trabalha enquanto o meu povo dorme. Sou o Deus que está ativo quando tudo parece parado. Sou o Deus que está construindo quando tudo parece em ruínas. E agora, com tudo o que foi dito nesse vídeo, com cada promessa que foi declarada, com cada revelação que chegou ao seu coração, eu quero que você faça uma escolha consciente. Não uma emoção de momento que some quando o vídeo acabar. Uma escolha, uma decisão firme, tomada com a sua vontade, na clareza da sua mente, que vai dizer o seguinte: a partir de hoje eu acredito, a partir de hoje eu ajo, a partir de hoje eu recebo. Porque a transformação real não começa com a chegada da bênção, ela começa com a decisão de se posicionar para receber. Ela começa quando você fecha esse vídeo e não volta para os mesmos padrões de pensamento de antes. Não volta para o mesmo conformismo. Não volta para a mesma voz que diz que você não merece, que é tarde demais, que não vai funcionar.
Você fecha esse vídeo e carrega no seu coração a certeza do que foi plantado aqui. Eu quero que nos próximos dias você faça algo muito prático. Toda manhã, antes de pegar o celular para ver mensagens, antes de olhar o noticiário, antes de abrir as redes sociais, fale comigo primeiro. Não precisa ser longo, não precisa ser uma oração formal e elaborada. Pode ser simples como: Senhor, bom dia. Eu creio que o que você prometeu está chegando. Eu abro minha mão para receber hoje. Me guia. Isso é suficiente para começar. E a consistência desse hábito vai criar uma frequência de conexão comigo que vai acelerar o processo de manifestação do que foi prometido. Também quero que você pratique a gratidão antecipada. Em vez de sempre focar no que ainda não chegou, comece a agradecer pelo que já está a caminho. Isso pode parecer estranho no início. A sua mente racional vai querer dizer: mas eu não tenho motivo para agradecer ainda. A bênção não chegou. Mas a fé opera diferente da lógica. A fé agradece antes de ver. E o agradecimento antecipado é uma declaração poderosa de que para você, o que eu prometi já é fato consumado. Que é só questão de tempo para o espiritual se manifestar no natural. E quando as pessoas ao redor te perguntarem como você está, quero que você responda diferente do que costumava. Em vez de listar os problemas, em vez de descrever as dificuldades, em vez de dizer as coisas estão difíceis, mas estou sobrevivendo, quero que você aprenda a dizer: estou no processo. Mas sei que Deus está trabalhando. A virada está chegando, porque as palavras que você fala sobre a sua vida moldam a atmosfera ao redor da sua vida. E a atmosfera que você cria com as suas palavras influencia diretamente o que se manifesta na sua realidade. Agora, antes de eu te deixar, eu preciso te falar sobre o que acontece daqui para frente. Porque a virada não vai acontecer em um único dia de euforia. Ela vai acontecer em passos, às vezes passos pequenos que parecem insignificantes. Uma oportunidade aqui, uma conversa ali, uma ideia que surge de repente, uma porta que abre de um jeito inesperado. E cada um desses passos vai ser um pedaço do mosaico que só vai fazer sentido completo quando você conseguir ver o quadro inteiro. Por isso eu te peço, não despreze os pequenos começos, não descarte a oportunidade, porque ela parece pequena demais para ser a resposta à oração que você fez por uma grande transformação. Muitas vezes, a grande transformação começa com um passo que parece minúsculo. O rio Amazonas começa num fiozinho de água em algum lugar nos Andes. A árvore mais imponente começa como uma semente que alguém podia pisar sem querer. E a maior virada da sua vida pode começar com uma mensagem que você vai receber amanhã de manhã, com uma ideia que vai surgir no banho, com uma conversa que vai parecer casual, mas que eu orquestrei nos mínimos detalhes. Esteja atento, esteja aberto, esteja pronto para reconhecer a minha mão em cada detalhe do seu cotidiano, porque eu estou em tudo. Estou no pequeníssimo e no grandioso. Estou no silêncio e na tempestade. Estou no simples e no extraordinário. E quando você aprende a me reconhecer no pequeno, você nunca mais anda perdido, porque começa a enxergar a minha direção em cada esquina da vida. Eu quero também te dizer algo sobre as pessoas que vão testemunhar a sua virada. Haverá aquelas que vão se alegrar genuinamente. Aquelas que vão chorar de alegria junto com você, que vão te abraçar e dizer: eu sabia que ia dar certo. Guarde essas pessoas perto. Elas são presentes meus na sua vida. Mas também haverá aquelas que vão olhar com desconfiança, com ciúme, com aquela pergunta velada de por que ele e não eu. E para essas pessoas, a melhor resposta que você pode dar é a sua generosidade. É a sua disposição de ser canal, de abençoar outros, de não guardar para si o que você recebeu, mas de transbordar para quem está ao redor. Porque o coração que recebe com gratidão e distribui com generosidade é o coração
que eu continuo enchendo. Eu não encho reservatórios que ficam represados. Eu encho rios que fluem. E quero que a bênção que chega até você continue fluindo para outros, para a sua família, para seus amigos, para pessoas que você ainda nem conhece, mas que vão cruzar o seu caminho por design divino. Essa é a vida que eu tenho para você, cheia, transbordante, com propósito, com saúde, com amor, com propriedade, com paz. Uma vida que, quando acabar, vai deixar um rastro de luz tão intenso que as pessoas que você tocou vão continuar brilhando depois que você partir. Esse é o legado que eu tenho para você. Não só bens materiais para deixar de herança, mas uma fé, uma história, um testemunho que vai inspirar gerações. E tudo começa agora, com esse vídeo, com essa palavra. Com essa decisão que você está tomando nesse momento de acreditar, de receber, de se mover na direção do que eu prometi. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Com toda a intensidade, com toda a ternura, com toda a força do Pai Eterno que você tem. Vai, recebe, vive e conta para o mundo o que eu fiz na sua vida. O seu testemunho está sendo escrito e eu prometo, vai ser lindo.